Boa noite, doutora. Boa noite, Petros. Que satisfação estar aqui com você hoje, fazendo uma boa análise da nossa pandemia, do que tem acontecido na saúde, para os médicos, outros profissionais de saúde, para a população. Eu acho que vai ser muito proveitoso, Petros. Muita satisfação que a gente está aqui participando. Eu que agradeço o tempo e a disponibilidade da senhora, e principalmente para falar sobre um assunto que eu acho que não está sendo bem tratado pelos meios de comunicação. Eu acho que está tendo uma certa negligência, né? Inclusive em relação ao início da pandemia, quando começou tudo isso, e até agora, quando as informações não ficaram muito claras para a população. Não é verdade? É verdade, Petros. A gente tem acho que a imprensa ela tem que ter esse tipo de jornalismo bem independente para a gente poder ter a real situação do que é que acontece, né? Do que é que está acontecendo com a gente nessa crise grave. E são momentos como esse onde a gente pode falar tudo, falar a verdade, desnudar, destrinchar o que vem acontecendo. É com muita preocupação. E a gente vê também a utilização, né, daqueles que deveriam nos proteger, governo do estado, prefeitura de Teresina, as prefeituras, a gente vê uma falta de transparência, uma maquiagem em relação ao que vem acontecendo. Mas nós que estamos na saúde e que estamos acompanhando desde o início, a gente pode ter uma real noção que não é do jeito que está saindo, né? Não é muita coisa está deixando de ser dita. Primeiro que a gente pode dizer com relação à estratégia, Petros, a estratégia do enfrentamento desse vírus. É uma coisa que a gente tem que colocar aqui de inicial. A gente já tinha uma situação caótica no sistema de saúde. A gente já vinha com... os médicos vinham denunciando, vinham alardeando, mostrando como é que estava o sistema de saúde, as suas condições de trabalho, que tem relação direta com o tipo de atendimento que a população vai ter. Porque a gente pode ter todo o conhecimento do mundo, nós estudamos para isso, nós médicos, mas se a gente não tiver as condições, o sistema de saúde com condições adequadas para que a gente possa fazer o nosso máximo, nós não vamos conseguir fazer, vai ficar uma qualidade aquém e vai prejudicar sobremaneira não só a nós médicos, mas os outros profissionais de saúde e quem trabalha na saúde, até numa recepção, de um posto, de um hospital. Então, Todas as pessoas envolvidas, né? Elas acabam ficando submetidas a um estado precário, né? Com certeza, todas as pessoas envolvidas. Então, a gente já tinha um sistema de saúde com muitos problemas quando a gente se deparou com essa pandemia. E aí, agora, nós ficamos apreensivos, né? Bem no iniciozinho ainda antes de chegar, inclusive, primeiro caso aqui em Teresina, no Piauí, o Sindicato dos Médicos ele solicitou uma reunião com governo do estado e prefeitura de Teresina, para que a gente fosse, para que eles dissessem para a gente qual seria a estratégia deles em relação a essa pandemia, né? Então, o que é que a gente queria saber? Duas coisas que a gente sabia do vírus. Era o alto poder de transmissão e que ele era letal, né? Ele era letal nos grupos de risco. Quais eram os grupos de risco? Paciente a partir de 60 anos, pessoas a partir de 60 anos, e com comorbidades, obesidade, diabetes, hipertensão, cardiopatia. Então, a gente preocupado, né, como é que seria esse enfrentamento, como é que eles estavam organizando o sistema de saúde, qual era a estratégia para enfrentar. E a primeira coisa que a gente falou, assim, os profissionais de saúde, como é que vocês estão organizando esses grupos de risco? Vocês sabem, aí nós colocamos que eles têm que se afastar. Os médicos, os outros profissionais, o grupo de risco tem que se afastar. E nós ouvimos de uma das coordenadoras, inclusive da comissão que faz parte da Prefeitura de Teresina, dizendo: mas eu tenho 4 motoristas de ambulância que têm mais de 60 anos, e aí eu posso abrir mão deles? Eu disse: pode não, deve, porque senão é assassinato e vai ter que responder por isso.
Uhum. Então, nós avaliamos essa estratégia, conversamos sobre os equipamentos de proteção individual, que naquele primeiro momento a Organização Mundial de Saúde dizia uma listagem, o Ministério da Saúde estava dizendo outro, né? E nós verificamos essa discrepância dizendo que tem que ser completo. Os EPIs tem que ser gorra, máscara, capote, que é o avental, que muita gente chama, propés, e a máscara, a depender do local que está, luvas, lógico, a máscara, a depender do local que está, tem que ser a N95 ou a máscara, aquela máscara comum que o médico usa no hospital. Uhum. E colocamos tudo isso. Bom, qual foi nossa surpresa quando começou esses primeiros casos e a organização desse sistema, quando nós nos deparamos que os médicos começaram a nos relatar que não estavam recebendo equipamento de proteção individual para entrar nos hospitais, né? Uhum. E aquilo nós ficamos horrorizados com aquilo, olha. A mesma situação de antes da pandemia, né? A mesma situação de falta de equipamento, né? De proteção. A mesma, Petros. E olha que a gente chama atenção aqui que esses equipamentos de proteção individual, eles não são caros. Eu não estou falando aqui, eu não cheguei nem à questão do respirador, das UTIs que tem que ser colocada, eu estou falando de equipamentos baratos. E não estavam tendo para os profissionais. O sindicato chegou a produzir esses EPIs para entregar para médicos, enfermeiros, a fazer também a hospedagem com alimentação para aqueles que estavam, né, atendendo a população e estavam com medo de levar aquele vírus letal, estavam apavorados de levar para sua família e tinham o direito de ter medo, né? E a gente fez tudo isso. Como é que Estado, prefeitura, como é que não podem fazer? O dinheiro é justamente para isso. E eu estou falando, como eu disse aqui, de equipamentos baratos. E qual foi nossa surpresa, como até hoje, do início dessa pandemia, Petros, até hoje, nós temos relatos, comprovações de pacientes, de médicos, que são obrigados, que são convocados a entrar no seu local de trabalho, em hospital, sem nenhum equipamento de proteção individual. Ou seja, isso não se admite. Nós solicitamos, foi solicitado um levantamento, não só para o governo do Estado, como a Prefeitura de Teresina e todas as outras prefeituras, um levantamento sobre o adoecimento desses médicos em relação ao Covid-19. A gente não teve resposta. Quando tinha, era uma resposta vaga que não contemplava de forma nenhuma a solicitação. Tá? Então, o que é que nós sabemos? Contaminação muito grande entre médicos e os outros profissionais de saúde. Os médicos chegam a passar listagem, né? Nós temos listagem de médicos por hospital com contaminados. Né? Mas a resposta oficial, o levantamento oficial nunca veio. Inclusive, eu faço uma crítica também à transparência da informação. Se você entra em site da prefeitura, da Secretaria de Saúde, você não tem informação sobre isso. Você não tem, eles soltam os boletins e fazem uma análise própria, mas que não responde aos vários questionamentos que nós médicos estamos fazendo, que é quem entende do assunto, e mesmo o jornalismo que procura, o jornalismo independente que procura saber a real situação que está acontecendo. Então, nós temos muita contaminação e temos a certeza, que essa contaminação se deve a esse material barato, a EPIs inadequados, porque quando eles não estão em quantidade insuficiente, muito aquém do necessário, constantemente eles faltam, desde o início da pandemia até agora, eles faltam nos hospitais para os médicos trabalhar, como também qualidade péssima. A Prefeitura de Teresina chegou a enviar EPIs que eram mais finos do que uma casquinha de ovo. Nós demonstramos isso em vídeo, comprovamos que a gente não faz uma denúncia vazia. A gente comprova, a gente mostra, porque o intuito é... Quando eles mandaram ainda, eram equipamentos de baixa qualidade. Muito baixa qualidade quando mandavam, né? E falta constantemente, né? E alegam em muitos locais que não... daqui vai ser só para isso, não vai ser para atender Covid, aqui é para você fazer um ambulatório geral, é para você fazer um atendimento. Isso não existe, Pedro. Se nós estamos no meio de uma pandemia,
onde eles mesmos orientam todo mundo a ficar em casa. E o médico e os outros profissionais de saúde fazem o contrário da população e dos outros profissionais. Vão de encontro a um vírus letal. Nos locais onde a carga viral é altíssima, porque onde tem hospital, onde o corpo de hospital é o local que a carga viral é alta. Então, a carga viral desse vírus não é diferente dos outros, vai estar alta, de uma doença grave. Então, eles nos mandam direto ao vírus, confrontar o paciente. Quem é que diz que aquele paciente que vem com um sintoma outro, ou mesmo assintomático para a Covid, ele não seja portador do vírus? Quem é que nos garante isso? Foi testar todo paciente? Não. Você vai para outro tipo de atendimento, que não Covid, doutor, mas cada paciente, antes de entrar, nós vamos testar para saber se ele tem a doença ou não, para você atender. Isso foi feito? Não. As pessoas não podem esperar, elas adoecem porque elas continuam tendo as patologias, infarto, câncer, diabetes descompensado, pé diabético, derrame, acidente vascular cerebral, então continuam tendo as doenças, né? E com urgência, as próprias gestantes. Então, não dá para o médico trabalhar dessa forma, né? Mas, com certeza, você tinha que encarar todo mundo como um potencial portador do vírus e proteger os profissionais de saúde. Doutora, sem os dados da Prefeitura e do Governo do Estado, como é que vocês podem fazer essa sondagem de contaminações e até de óbitos? É possível ou vocês estão trabalhando no escuro? Nós estamos trabalhando com as informações que os médicos nos mandam, de listas de contaminação dos hospitais. Então, a contaminação de médicos, que é o que a gente recebe, com certeza, pelo que a gente avalia, seria mais fidedigno se o governo tivesse transparência de fazer, né? Sim. Mas, que inclusive, a gente solicitou um levantamento de quantos médicos foram contaminados, desses que apresentaram, quais que apresentaram sintomas, quais que tiveram enfermaria, se estão em isolamento, se estão em UTI, quantos já tiveram remissão dos sintomas, e já que a gente considera a cura clínica, porque não estão mais apresentando sintomas, e retornaram ao trabalho, e os óbitos. Nós não tivemos isso. A gente só tem um levantamento que os médicos ficam mandando nos hospitais, dos contaminados, e que quantos já estão afastados, quantos se afastaram, quantos já retornaram. Então, mais de 70% desses médicos eles estão contaminados, né? Desses aí, muitos já voltaram a trabalhar ou estão trabalhando contaminados. Então, assim, a gente vê, Petros, que a estratégia foi totalmente falha, né? A gente viu uma preocupação muito com a propaganda, em meter o medo na população, né? Que a gente não acha benéfico ter. Lógico, o que é que a gente tem que dizer? Bem no início, eu era contra a orientação da Organização Mundial de Saúde, onde dizia, não, máscara não é para usar, é para usar só médico, só quem está dentro do hospital. Ora, pelo amor de Deus, a máscara onde você tampa nariz e boca, se ela não ajudar a prejudicar, é que ela não vai, mas com certeza tem a proteção. Se eu uso, você usa, a chance de contaminar reduz. Menor, né? Então, eu não via no presidente da OMS, seu representante, que nem médico não era, eu não vi um raciocínio lógico quando ele soltava aquelas informações. Existiram muitas orientações contraditórias, inclusive, né, da OMS. Ela pedia uma coisa, depois pedia outra. Muita contradição. E tudo bem, pode-se dizer, mas a gente não sabia muito do vírus. Sim, mas a máscara é básico, né? É básico. Tanto que uma vez, em entrevista, um câmara, que dá uma entrevista, o câmara estava com a máscara e perguntou, doutora, eu fui criticada ali porque eu estou usando essa máscara. Eu estou errado? Tá, não. Ele está criticando porque essa orientação do OMS está equivocada. Use a sua máscara, porque você está se expondo. Para você não contaminar ninguém, nem ser contaminado, uma máscara com certeza vai lhe proteger. É uma orientação totalmente equivocada. Essa era uma delas que não dava para a gente engolir, Petro. Não dava para engolir, né? Fora outras. Muita coisa não se sabia. E naquele início ainda, a gente formou um grupo de médicos, que é o Corona Médicos Piauí, preocupado, né, com essa pandemia no Piauí, para ver o que a gente poderia fazer.
E foi aí que a doutora Marina Bucay ingressou nesse grupo, foi convidada. Ela é uma piauiense, egressa aqui da nossa Universidade Federal do Piauí e mora na Espanha há 15 anos. A doutora Marina é intensivista e chegou primeiro, né, lá na Espanha do que aqui, bem antes. E eles estavam passando um horror. Acredita-se que porque a população lá é muito idosa também, mas eles estavam um verdadeiro horror que eles estavam passando. E lá ela dizia pra gente, de 2 em 2 dias a gente troca protocolo, de 2 em 2 dias a gente troca protocolo e conversa francamente com o nosso paciente. Olha, nós vamos agora utilizar a medicação tal. Comprovação? Não temos, mas essa medicação já é usada para tratamento de seres humanos, com efeitos colaterais bem conhecidos e para viroses e patologias parecidas com essa que a gente está enfrentando, e nós estamos optando por usar agora. Tá bom, pode usar, e eles usavam. Até que se chegou aqui também, ao mesmo tempo aqui no Brasil, eu me lembro que chegavam evidências importantes, clínicas, de médico brasileiro, falando sobre a hidroxicloroquina e a ação dela, né? E a gente colocou isso nesse grupo, né? E a partir de então, tanto lá na Espanha quanto aqui, como a doutora Marina estava vivenciando aquilo antes da gente, aqueles casos graves, usou e podia ir dizendo para a gente, hidroxicloroquina, azitromicina, os antivirais, e por aí vai, corticoide, aí apareceu o corticoide, e cada médico brasileiro, esses do exterior, que nos comunicávamos para poder salvar os nossos pacientes, chegar a um tratamento que pudesse amenizar a doença chegar na grave fase, para que ele não chegasse numa fase grave e que viesse vir a óbito, né? Para que a gente evitasse chegar naquela fase grave. E estávamos conseguindo, tínhamos evidência clínica disso. O que é que a medicina diz? A gente não dava para fazer evidência nível A, que é aquela testada, randomizada, tem que ter tempo. Mas, sim, com as evidências clínicas, com medicações, deixa claro, já conhecidas, inclusive a hidroxicloroquina, ela é muito conhecida por nós médicos brasileiros, usada bem aqui para malária. Nós usamos, inclusive, em grávida, em alguns casos que são necessários, para você ter uma ideia. Doutora, e é um remédio extremamente perigoso, como algumas pessoas colocaram? De forma alguma, Petros. Houve uma politização terrível no Brasil, é uma pena. Mas eu posso dizer, de peito aberto, e faço assim um desafio. Todos os médicos que são contra esse protocolo, eles têm uma ideologia, eles se postam por conta da ideologia. Eles se postam. Não tem nada de científico nesse tipo de recomendação. Todos os médicos que se postam contra esse protocolo têm essa ideologia de esquerda. Aqui é uma pena, mas é o desafio, porque eu fiz um levantamento de todos que viriam, que discutiam com a gente, com esse grupo que foi criado, defendendo, a gente, me bote um motivo de não ser usado. É perigoso. Como perigoso é uma medicação que a gente usa? Então, não tinha, é uma medicação já, um remédio conhecido, uma medicação conhecida pelos médicos brasileiros. A gente conhece os efeitos colaterais. Mas ele está piorando. Como que ele está piorando, senhor? Aí disseram, na Amazônia mataram. Eles usaram a cloroquina numa dosagem alta, por isso que veio a óbito. Tá? Então, infelizmente, a gente se deparou com essa politização e que tinha que ter sido posto a população em primeiro lugar. O que é que a gente fez? Nós solicitamos aos governos estadual, municipal, que eles colocassem esse protocolo, hidroxicloroquina, azitromicina, com corticoide, depois surgiu a ivermectina logo depois. O que é que a gente solicitou? Que colocasse à disposição da população nos atendimentos públicos, porque a gente sabia, nós chegamos a comprovar, nós sabíamos que estavam sendo feitos no setor privado, nos hospitais privados, que se usava. Chegava e usava no hospital privado, passava a prescrição. No setor público, a gente estava vendo... Primeiro porque até médicos que queriam usar o protocolo, quando você trabalha no serviço público, né, você, apesar de ter a autonomia do médico, mas geralmente existe uma coisa chamada protocolos, né? E eles têm que ser chancelados por aquele serviço, né? E que deixado à disposição para dar segurança para quem está lá. Se você está trabalhando sob
sobre a norma de um serviço público, apesar da sua autonomia. Então, a gente via que mesmo os médicos que queriam usar, apoiavam o protocolo, não estavam usando porque estava polarizado, porque não tinha um protocolo autorizando. Então, nós entramos em contato com a prefeitura, com o governador do estado, pessoalmente eu liguei pedindo, olha, eu solicito que coloque à disposição, porque a população, Pedro, ela sabia que existia o tratamento. Então, ela tinha direito, é um direito dela de optar. Colocava com o termo de adesão, se aceita utilizar, olha, mesmo que o médico dissesse, olha, eu acho que essa medicação ela não faz efeito, não, ela não tem efeito nenhum, mas a senhora quer? Vamos supor que um médico dissesse isso. Mas tinha um termo, eu pedi para ele. E a responsabilidade é do paciente, né? Ele entende porque ele tinha tratamento, o direito, né? Petros, quando a gente vai passar um tratamento para o paciente, geralmente tem mais de um tipo de tratamento, né? Até cirurgias tem mais de uma técnica. Você pode dizer, olha, eu acho que o tratamento que eu preconizo para a senhora é esse. Doutora, olha, esse, o que é que vai ser? Esses efeitos colaterais. O que é que a senhora acha? Eu digo, se a senhora está em dúvida, procura uma segunda opinião, é o que geralmente a gente faz, né? Mas diante de uma pandemia, né, com urgência daquela, o que é que a gente pediu? Coloque a medicação, porque a população tem direito, porque não é todo mundo que tem acesso a um médico fácil. Quem tinha, queria, porque a medicação, não sei se vocês lembram, ela era comprada livremente na farmácia. É verdade. E depois ela foi proibida de ser comprada livremente, só comprava com receita médica. Então, não era uma medicação cara, até subiu um pouco de preço. Mesmo quem tivesse o dinheiro agora, logo depois, né, foi bem no início que passaram a só vender com receita médica por determinação do Ministério da Saúde. Mas só vendia com essa receita. Nem todo mundo tinha acesso. Quem tinha, ia no serviço privado, o médico, olha, eu quero tratamento, o médico passava a pessoa e comprava. Nem que tivesse dinheiro, se não tivesse uma receita, não comprava. Aí, o que é que a gente pediu? É direito. A população está sabendo que existe um tratamento, existe uma chance, e ela tem direito a ter acesso, Petros. É criminoso você não dar acesso à população. Foi aquilo que a gente pediu, dê acesso. Pedimos para o governador do estado. A senhora considera que o governo do estado, a prefeitura, dificultaram o tratamento das pessoas? Eu acho, com certeza. A gente chegou a fazer levantamento, tinha hospitais que tinham medicação, tinha outros que não tinham a medicação. Então, foi terrível, né? E a gente insistia, a gente de novo entrava em contato. Olha, não é verdade, não estão dando. É aquilo que eu disse para vocês, a falta de transparência não aconteceu. A transparência não aconteceu, né? Quando a gente foi em cima solicitando que a população tinha direito e assinava o termo dizendo que estava ciente que queria, mas pelo menos ela tinha que ter o direito, porque ela sabia que tinha um tratamento e era criminoso não dar acesso a essa população, né? Então, assim, aí a gente constatou a falta de transparência e dizia, olha, nos hospitais tal não estão tendo. Porque a medicação não está sendo disponível, a gente não está conseguindo comprar. Ora, se EPIs diziam que faltava, porque governo e prefeitura, nós não temos, nós não temos para onde comprar, não temos onde comprar. Eu digo, esses EPIs, onde você contratava gente que estava parado sem trabalhar, morrendo de fome, ou seja, já prejudicado, porque a maioria dos brasileiros, ele trabalha para comer. São pouquíssimos aqueles brasileiros que trabalham e se dão o luxo de botar numa poupança tudo e tem uma reserva. Pouquíssimos brasileiros são desse jeito. Logo, a gente sabe que a gente paga impostos altíssimos e nada retorna. Mesmo quem é de classe média tem que pagar uma saúde privada, paga plano de saúde, paga colégio privado, né? Paga segurança privada. Então, a gente sabe que o dinheiro da gente dos impostos, ele não vai para os serviços essenciais. Então, a gente tem que pagar de novo por aquele serviço que o poder público tinha que nos fornecer. Né? Então, a gente sabia que estava tendo essa falta de transparência e dizia, olha, não está tendo medicação, não é verdade, não está tendo medicação. Eu, como médico, eu recebia, e como a gente é muito engajado na luta pela saúde,
Mas é direto que meu celular toca. Doutora, eu não estou tendo acesso, a senhora não me conhece, mas eu sou fulano e tal. Estou com medo, eu acho que eu estou com essa síndrome, estou apavorada. As pessoas estavam apavoradas e eu vi a angústia das pessoas. Nós chegamos a gravar áudio, as pessoas gravavam áudio mandando, dizendo que não estavam tendo acesso à medicação, queria ter direito a ela. Encaminhamos para esses gestores. Olha como é que estão as pessoas. Teve um tempo no hospital da polícia, onde os médicos relataram que tinha assim, uma comoção lá, esses pacientes querendo dar em médico porque queriam a medicação, queria a receita da medicação, queria testagem, apavorados com medo, e não tinham, né? Falando em testagem, foi outra coisa que falhou, né? Foi outra coisa que falhou, foi a testagem também, que pelo menos ela deveria ter sido feita nos médicos. Agora eu não tô Como é que ouvindo. Petro, foi feita essa pronto. testagem assim aqui? Qual foi o problema da testagem? Da mesma forma, não tinham testes suficientes. Tá me ouvindo Não agora? Agora estou ouvindo. Qual Não foi o tinha problema da teste- testagem? Qual foi o principal A problema mesma e o que ele acarretou? A mesma desculpa, Petros. A mesma desculpa. O governo, vocês têm que se antecipar para o Ministério da Saúde, para onde. Em relação à EPI, eu digo, pega esse pessoal que está parado, não está podendo trabalhar, está sem emprego, bota eles para fabricarem esses EPIs, né, que é feito por TNT, lógico, com a densidade adequada e com a fiscalização da vigilância, que ia ver a forma que estava sendo feita, a higienização, para entregar higienizado para esse pessoal, lógico. Mas poderia até empregar gente, né? E ao mesmo tempo ter EPIs mais que suficiente de qualidade para poder dar para os médicos e os profissionais. Não fizeram. Só dizia, a gente não tem onde comprar, e a testagem foi a mesma desculpa. Não, nós não temos onde comprar, a gente não está tendo acesso a onde comprar. Ou seja, não teve testagem nem para os médicos, essa testagem inicial não foi. Quando chegou, foi muito depois que chegou essa testagem para os médicos. Então, tinha médico com síndrome gripal indo atender, que podia perfeitamente estar com Covid. E indo atender, mas não sabia se ele estava ou não estava, porque não tinha testagem. Então, Sim. assim, Petros, a estratégia acho que todo mundo, hoje é globalizado, todo mundo teve acesso à forma como estava sendo encarado em outros países. Na própria China, e onde tudo começou, se você vê como é que era em Wuhan, para aqueles profissionais, para a proteção dos profissionais médicos e os outros da saúde para entrar no hospital, o que é que ele tinha? Tinha que ter um local para vestimenta desses médicos, para que eles colocassem esses EPIs, e tinha que ter um médico especializado ou pelo menos preparado para segurança na saúde, para que ele visse esses médicos colocarem o EPIs e na hora que eles tirassem o EPIs, porque a doutora Marina nos relatava, a gente pegando a experiência dela, que tinha uma grande contaminação acontecia na hora deles tirarem o EPI. Ora, você é estressado, com horas ali trabalhando, uma doença grave daquela, vendo o paciente grave na sua frente, quando ia tirar o EPI, eles se contaminavam muito. Eles perceberam que uma grande aura de contaminação é na hora que ia tirar o EPI. Então, na hora, a estratégia tinha que fazer parte. Cada hospital, eu vou ter o local tal, para que esses médicos coloquem o EPIs, com um profissional responsável pela segurança para avaliar se estava todo coberto para entrar e na hora de sair. Nada. Aqui ainda hoje, aqui no hospital de Teresina, entra médico sem nenhum EPI. Entra médico quando doutora, chega para medicar paciente. Sim, Pedro. Eu percebo assim que com a Marina Bocá, o Piauí poderia ter sido pioneiro nos tratamentos, né? Ela tinha informações privilegiadas da Europa, de um dos países que foi mais afetado inicialmente, e mesmo assim o Piauí ficou atrasado nessa luta, né? Mesmo assim ficou. E Floriano, porque ela é de Floriano, lá ouviram a Marina, e Floriano, ele saiu com uma diferençazinha porque ouviram a Marina. Realmente aqui a gente não entendeu por que o Piauí, outros estados do Brasil, pegaram a experiência da doutora Marina, utilizaram algumas cidades lá,
utilizaram a experiência dela e tiveram resultados positivos. Por que o Piauí não aproveitou? Eu acho que é por conta dessa polarização, dessa politização do tratamento. Em outras cidades do interior, que a situação ainda é mais precária, como é que estão os índices pelo menos os índices que vocês podem analisar com os médicos? Como é que estão essa situação em outras cidades? Petros, o que é que a gente vislumbrou, os médicos da universidade? Houve um acréscimo grande, por quê? Porque o governo não fechou a barreira limite do Piauí, ou pelo menos pegava o pessoal que morava lá em São Paulo e que foi demitido ou foi mandado para casa por causa da pandemia, eles voltaram tudo para o Nordeste. Voltaram toda para a sua cidade do interior. O que era para ter sido feito? Ter feito a barreira, no momento que viesse ônibus cheio de piauienses, lá de São Paulo, que é onde começou o vírus, pegava esse pessoal, botava num hospital, num colégio, isolando esse pessoal para fazer a testagem, a observação desse pessoal. Aí sim a liberação. Não foi feito nada disso. É uma atitude, deveria ter sido feito, é uma medida que deveria ter sido feita. É caro? Não é. Depende de quê? Aquilo que eu lhe falei. Gestão. Gestão eficiente. Logística eficiente na pandemia. Não fizeram isso. Então, esses pacientes retornaram para as cidades e os médicos lá diziam, olha, aqui está aumentando porque está chegando ônibus de São Paulo, chega ônibus de São Paulo e não está tendo a barreira, esse pessoal está entrando, está indo para as suas casas, para os seus interiores, está contaminando. Então, outra coisa que a gente chama a atenção, deixar bem claro, me perguntaram uma vez, doutora, é verdade que estão botando diagnóstico de Covid para tudo? Então, o médico está burlando, botando diagnóstico de Covid para tudo? Como eu estou lhe dizendo. Eu vi, inclusive, que a pandemia... A pneumonia, quer dizer, a pneumonia e o Covid aumentou. Não sei, conferem com as informações aqui do Piauí. Porque o áudio ficou meio ruim, eu não escutei tudo, Pedro. Eu já vi algumas informações a respeito de pneumonia, que os índices de pneumonia caíram e os de Covid aumentaram. Faz sentido esses dados aqui no Piauí? Faz sentido, eu vou lhe dizer por quê. Ora, se não estava tendo testagem, os médicos estão no hospital e aquele paciente cardiopata, mas apresentava qualquer sintomazinho que fosse de um síntoma gripal, o que é que estavam botando? Botando Covid. Outra coisa que eu vou lhe dizer, isso está acontecendo ainda agora, desde o início até agora. Tem um sistema que regula essas consultas do interior do Piauí, da cidade do interior, casos que precisam vir para a capital para uma consulta com um especialista, porque não dá para ser tratado lá pelo médico lá no interior, na sua cidade, um programinha chamado Gestor. E quem regula isso é o SERAS, né? Então, nós temos... o que é que está acontecendo? Tem um relato de médico que está lá atendendo, né, as gestantes e se depara com gestante diabética, com Kawasaki, gestante grave, onde esse médico disse, essa paciente tem que ir para um pré-natal de alto risco. Eu estou dando exemplo com a obstetrícia, mas isso acontece em todas as outras doenças. Precisa de um pré-natal para fazer pré-natal de alto risco, porque na cidade do interior aqui não faz, ela precisa de um acompanhamento de alto risco. Olha, eu quero marcar consulta para essa paciente. Chega para o gestor da cidade. Doutor, para o senhor mandar essa paciente para ser aceita, para conseguir marcar uma consulta para ela lá em Teresina, no hospital de pré-natal de alto risco, tem que botar o código COVID. Mas como assim? Ela não está com Covid, ela não tem nem síndrome gripal. Mas para aceitarem, para conseguir marcar uma consulta lá, tem que botar o código COVID. Petros, nós vamos ter uma estatística totalmente equivocada. Então, a gente não sabe de nada sobre as contaminações no Piauí. Não sabemos quantas pessoas... Não temos. É o que eu digo. Na realidade, nós não temos esse levantamento. Nós não temos isso porque a gestão falhou. E a gente vem batendo também desde o início. Olha, tem todas as outras doenças. As pessoas vão continuar infartando, tendo derrame, AVC, o câncer, as gestantes
de risco, nós vamos continuar tendo as outras doenças e acabaram todos os ambulatórios, e pensaram que o mundo só existia Covid naquele momento, esqueceram as outras patologias. Quem é que se vê com isso? Nós médicos. Eu cansei de receber telefonema. Doutora, meu menino está com o braço quebrado e eu não estou conseguindo. Foi imobilizado, mas tem que ir para poder operar e tudo, eu não estou. Por conta do Covid, agora tudo é Covid e Covid. Né? Ou seja, mais uma vez, a gestão, como eu lhe disse, a logística, que dependia de uma gestão eficiente, falhou. E a gente viu falta de equipamento de proteção individual, que são baratos. Testagem também, que não é caro. A logística desses pacientes que precisavam de um atendimento adequado, mesmo que não são Covid, precisavam de uma continuação do seu tratamento. Esses médicos e os outros profissionais da saúde que entravam nesses hospitais sem nenhum EPI. Então, houve não teve a logística necessária, mas se preocupou em comprar cova, em comprar caixão, cova. E entendeu? a cova, o caixão, é a falha do tratamento, né? Ou seja, eles já estavam considerando que não ia dar certo. Admitindo que iriam falhar, né? Né? Estavam admitindo que iriam falhar. Não estou ouvindo, Pedro. Doutora, e os hospitais de campanha? Outra preocupação da gente. Está me ouvindo agora? Estou. Outra preocupação da gente. Bem no início, o presidente do sindicato, doutor Samuel, ele foi fazer vistoria no hospital de campanha lá, o do Verdão. Pegou como exemplo, foi lá. Primeira coisa, antes disso, a gente solicitou ao Ministério Público, federal, estadual, que revissem essa autorização para esse hospital de campanha. Por quê? O que é que a gente pedia? A gente não era contra fazer hospital de campanha. A gente, sendo médico, como é que ia ser contra um negócio desse? O que a gente queria era que, como os hospitais que existem estavam tudo sucateados, um bocado de leito, deixado de lado, quebrado, a gente pediu, vamos restaurar esses leitos, vamos equipar a estrutura física desses hospitais, desses leitos. Aí sim, fazemos um levantamento de quanto leito tem. Se faltasse, olha, a previsão, pela previsão da gente, a gente vai para faltar leito. Aí sim, faríamos hospital de campanha. Mas a gente, e por exemplo, os hospitais de campanha foram baseados em alguma informação? Não, empiricamente. Só foi construído aleatoriamente. Aleatoriamente, feito como foi feito no resto do Brasil. Aí eu já vi até reportagem mostrando hospital de campanha vazio e um gestor dizendo, olha, agora o problema da gente é porque a gente precisa de médico e outros profissionais. Fizemos um teste seletivo. Digo, sim, mas era para estar lotado de gente naquele leito. E 2, 3 médicos, enfermeiros, correndo de um lado para outro, atendendo todo mundo. Não tinha paciente nessa filmagem, né? Era para estar cheio de paciente, pelo menos. Se o hospital de campanha foi realmente necessário, estava sendo usado, eu nunca vi uma filmagem com o hospital de campanha lotado, com todos os seus leitos, ou pelo menos algum leito dele. Ninguém viu isso. E outra coisa, o doutor Samuel, presidente do Sindicato dos Médicos, ele constatou que, inclusive, o hospital de campanha do Verdão, ele não tinha o aval, né? A autorização da instituição de engenharia para que tivesse plenamente seguro para ser utilizado. Foi outra preocupação da gente, ele fez a vistoria, denunciou ao Ministério Público, tem vídeo disso também para a imprensa. A pena que a imprensa não noticiou isso, esses vídeos. Olha, nós estamos aqui com o vídeo, não noticiou, isso não mostrou. Aí foi feito o vídeo e a gente distribuiu para todo mundo para ver se chegava. E fizemos, logicamente, a nossa denúncia para o Ministério Público para que se tomasse providência. Ao certo é que o hospital da Polícia Militar já foi marcada até a inauguração da UTI, né, da pandemia, e não foi feito. Está lá fechada a UTI. Do jeitinho que foi antes da pandemia, que nós também fizemos fiscalização e detectamos que a UTI estava lá fechada. Ou seja, logística. Gestão, é até estranho você construir um hospital de campanha se não cuidar dos outros que já existem, né? E não dar o mínimo para eles funcionarem bem. E a preocupação da gente era se gastar dinheiro em construir algo que não ia ficar, que depois da pandemia vai ser desmontado,
E ao invés de estruturar e equipar os hospitais que já existiam, ou seja, jogar dinheiro fora. A gente sabe que em vários estados aí já foi noticiado que houve um superfaturamento nesses hospitais de campanha, né? Então, é aquilo que nós brasileiros tememos, que está sempre o desvio do dinheiro, o gasto do dinheiro, o desperdício do dinheiro público. Quando não existe uma logística, uma gestão bem feita, acontece isso, né? Acontece o desperdício e sequer depois vai dinheiro para coisas baratas como EPIs, como eu já falei aqui. Petros, eu estou sem ouvir. Eu não estou ouvindo. Doutora, como é que estão as taxas de internações nos hospitais aqui em Teresina? Como é que estão? Está ouvindo agora? Agora estou. Agora não estou. Você se moveu, não estou ouvindo. Não estou, Petros, ouvindo. As taxas de internações. As taxas de internação é outra coisa também que... Como é que estão as taxas de internações no Piauí? As taxas de internação, a gente tinha a informação dos nossos colegas que estavam sempre com uma margem, enfermaria Covid, não ficaram lotadas nunca, nem perto de 100%, e mesmo assim elas eram ocupadas por doenças não Covid, por pacientes não Covid. Então, nunca se saturou a taxa de internação aqui dos hospitais físicos. O de campanha, eu acredito que eu nunca vi nenhuma filmagem da imprensa, inclusive, mostrando que tinha algum leito ocupado. Eu realmente nunca nem vi, tá? Foram gastos muito, eu nunca nem vi. Mas os hospitais físicos que já tem, eu não vi não foram nenhum ocupado 100%. E aqui a gente deixa bem claro que a gente não está tirando a gravidade da doença, pelo contrário, né? Não tiramos. Eu acho que o mundo, e nós não vamos ser diferentes, brasileiro e piauiense, vai mudar. O mundo vai mudar. Ele vai ter que ter normas de higiene, de distanciamento, ao uso da máscara, a lavar sempre a mão com água e sabão, que é o melhor. Se não tiver bem perto ali o água e sabão, o álcool gel, mas de preferência a lavar água e sabão, que essa daí é uma coisa que você pode botar aí, não é caro, embora nós sabemos da nossa população carente, né, em muitos locais, que não tem nem esgotamento, saneamento, quanto mais assim, poder manter distanciamento e ter fácil ali sabão à vontade para as pessoas. É uma realidade que a gente vive? É uma realidade que a gente, inclusive teve informações que nas favelas, onde tem acúmulo de muitas pessoas morando numa só casa, não houve o boom do Covid nesses locais, onde existia uma aglomeração de pessoas, né? Onde existe um número alto, um número grande de componentes de família no mesmo lugar. A gente não viu que eles não foram mais contaminados do que os outros, e que não houve esse boom. Eu até fiz uma publicação sobre funcionários de supermercado, uma contaminação em massa ou mortes em massa de funcionários que estiveram o tempo todo trabalhando em contato com outras pessoas, né? Inteligentíssimo esse seu argumento. Quem não parou de trabalhar, por exemplo, supermercados, você não viu taxa nem de mortalidade, nem de adoecimento acima, diferente de quem ficou em casa. Você não viu, você não observou isso, né? E outra coisa a gente considerar muito falho é que não houve testagem nem para os médicos, funcionários públicos, né, em estado e prefeitura, a tempo e a hora. E depois a gente viu a Prefeitura de Teresina, quando a iniciativa privada querendo abrir, querendo funcionar, chegando a ficar angustiada. Eu vi um relato de um senhor, dono de uma ótica, chorando na televisão, dizendo que há 30 anos ele contribuía com Teresina, pagando os impostos, mostrou o comércio dele, que eu não gosto nem de chamar empresário, porque parece que o homem empresário é estigmatizado como uma pessoa muito rica, de coração duro, entendeu? E que escraviza os outros, né?
Eu vejo gente mesmo com baixo poder aquisitivo também fazendo o errado e fazendo mal a outro, e escravizando, como se diz, outra pessoa, e não sendo justo com outra pessoa. Eu chamo comerciantes mesmo, eu vi comerciante chorando. E ele lá no centro dizendo, olha, eu tirei tudo que eu podia para levar para minha casa, porque já me assaltaram. Uma ótica aqui perto minha, não só ficaram contentes de assaltar, como tacaram fogo. E cadê os impostos que a gente paga? Cadê a prefeitura que é ávida em cobrar tributos? Se todo o comércio, tudo quanto é forma de trabalho, consultórios, escritórios, comércios, lojas, estavam fechados, a Equatorial Teresina estava cobrando a mesma taxa, entendeu? Mas se eu estou fechado, na mesma hora era para ter dito, olha, taxa mínima para todo mundo. Eu só vou cobrar a taxa mínima para quem não tem o medidor fora, eu não vou cobrar a taxa mínima, não. Eu vou fazer pelos últimos 6 meses. Ora, os últimos 6 meses, naquela época, quando começou a pandemia, você estava... Ficou mais caro, né? Cadê a prefeitura? E eles ganharam mais agora. Aí é onde tem que entrar os nossos gestores, nossos representantes, prefeito, governador. Eles tinham que intervir nessa hora. Esse pessoal ganhou mais, porque eles continuaram cobrando o mesmo valor com os comércios, consultório, escritório fechado, ganhando do mesmo jeito, ganhavam mais da gente. E em casa, a gente estava consumindo mais, porque a gente estava ficando dentro de casa. Com o calor que tem em Teresina, estava se consumindo mais. Ventilador, ar-condicionado, abrindo mais geladeira. Então, eles ganharam. Teve gente que lucrou com a pandemia. Não que eu diga, foi intencional deles, mas aí é onde eu acho que um prefeito e um governador tinham que entrar. Eles não são ávidos em cobrar tributos, impostos. E cadê a proteção para a população no momento que mais precisava? Cadê o cuidado? Dizem tanto que são cuidadores, eu estou me preocupando tudo, mas eu acho que é tipo uma maquiagem. A real preocupação nós não vimos. Porque que eu estou lá, eu posso ser ou a classe mais desfavorecida economicamente, ou uma classe média. Aqui no Piauí a gente tem pouquíssimos ricos, né? Pouquíssimos milionários, pouquíssimos. Acho que a gente conta 2, no mais é tudo classe média baixa, classe baixa, né? Então, todo mundo é um pagador de imposto e o piauiense, no geral, é um estado pobre, eu não conheço. Todo mundo aqui trabalha para comer, ou seja, ninguém aqui se dá o luxo de trabalhar e botar todo aquele dinheiro na poupança. Então, eu tinha poucos piauienses que podiam se dar o luxo de dizer, eu vou passar esses meses todo fechado meu negócio, mas eu tenho uma grande reserva. Isso não existe aqui no Piauí, né? Mas o pagador de imposto, o médico, quem tinha seu escritório, advogado, contador, os lojistas, os comerciantes, todos eles trabalham para comer. E eles têm aqueles tributos, e tinham funcionários que eles tinham que pagar, seus funcionários. Né? Então, se fosse o governo federal ter dado aquela ajuda para, olha, não despede funcionário não, para não ver demissão em massa, porque as pessoas que tinham gente trabalhando para você, que tinha responsabilidade, não estavam podendo pagar, o que estava ali de reserva tinha que comer, e aí iam demitir, lógico. Se não fosse a ajuda do governo federal, a gente tinha visto esses pagadores de imposto aqui no Piauí penar. Eu lhe digo com toda certeza, porque eu não vi a preocupação da Prefeitura de Teresina, Petros, e do governo do Estado com esses pagadores de impostos, com esses trabalhadores. Eu não vi essa preocupação, tá? Eu vi um dono de uma academia, que inclusive dizendo que estava sendo processado pela Prefeitura, que foi uma tristeza. Ele, desesperado, vai fazer uma manifestação democrática e foi denunciado. Ora, se eu sou funcionário público, e de alto cargo, como tem uns aí, que ganham muito bem, eu tenho aquilo de reserva, eu tenho aquilo de seguro para mim, mas tem outras pessoas que não, né? Dono de academia, contadores, comerciantes, dono de ótica, dono de loja de roupa, seja o que for, não tinham essa mesma tranquilidade em relação ao seu salário. Como é que essas pessoas iam fazer, Petros? E aquilo é uma bola de neve.
eu não estou recebendo, minha loja está fechada, meu escritório está fechado, eu não posso pagar, vou botar a pessoa para fora porque eu não posso pagar colégio do meu filho, aí o colégio precisa receber, vai demitir os professores ficam, você tem uma bola de neve, cadê a preocupação? Eu vi muito, eu me preocupo sim, com aquela maquiagem, a tensão, o medo que foi imposto e aquele populismo. Eu vou dar cesta básica para o fulaninho lá na periferia, lá aquele bairro mais distante, onde tem muita gente carente, eu vou dar cesta básica e tudo. Essa preocupação só, as pessoas não precisam receber esmola. As pessoas precisam de qualidade de vida. Isso vem com uma cidade de Teresina e um estado desenvolvido. Para que eles estando desenvolvido, a gente tenha bons empregos, os serviços essenciais garantidos pelos nossos impostos, de qualidade, não de qualquer um, e a gente vai ter qualidade de vida. A gente não precisa de esmola. A esmola, ela vicia, ela tira a dignidade, ela tira, ela bota uma nuvem no seu futuro. Eu acho que eu não tenho futuro, então eu vou aceitar isso aqui que está me dando. Olha como o fulaninho é bom para mim, o gestor é bom para mim, está me dando isso. Está dando isso, que é com o dinheiro público, e aquilo não vai resolver o problema da pessoa, nem vai fazer com que a pessoa se desenvolva e queira. A pessoa vai achar que ela não pode galgar melhores lugares, que ela não pode se desenvolver, que ela não pode melhorar de vida, porque ela fica achando que ela não tem condições de melhorar de vida. E fica o ciclo da pobreza, né? E isso é cruel, Petros, é cruel. A gente faz essa avaliação, por quê? Porque nós, médicos, nós lidamos com as pessoas mais carentes. Olha, aqui no Piauí, Petros, mais de 80% da população depende do sistema público, depende do Sistema Único de Saúde, do SUS. Menos de 20% tem plano de saúde, para você ver o grau de pobreza do nosso estado. Eu acho que diminuiu mais ainda agora com essa pandemia, muita gente sem poder pagar, tá? E depois da pandemia que eu acho que vai piorar, porque ficou todo mundo parado, né? E aí eu acho que isso vai piorar, tá? Então, eu me preocupo assim, que está sendo imposta uma quarentena. Eu deixo bem claro que os cuidados, eu não estou dizendo que a pandemia não existe, que precisa de cuidado, precisa, esses cuidados precisam, o distanciamento social, a higienização, isso precisa se manter, mas eu estou vendo assim, estão esperando a quarentena chegar até a eleição do dia 15 de novembro, aí depois libera todo mundo, porque, entendeu? Eu vou manter todo mundo trancado, eu vou manter todo mundo dentro de casa, aí vão fazer uma eleição, mesmo assim vai favorecer só a quem está, né, atual na situação, porque como é que eu vou até chegar a discutir a proposta de tal pessoa, de tal candidato, o que seria melhor para mim, entendeu? E aí a gente vê distribuição de cesta básica aqui em Teresina. Isso vai fazer isso é o quê, a meu ver? Isso é o quê, né? Eu estou distribuindo, não, porque eu sou gestor, eu posso, as pessoas estão na hora da pandemia. Eu acho que está um aproveitamento nisso, eu acho que a população tem que acordar. A gente faça um alerta em relação à saúde, que nós não podemos nos acomodar, Petros, para esse tipo de saúde que a gente tinha aqui. Acho que a pandemia, olha, nós já tivemos chikungunya, dengue, vários tipos de dengue, nós já tivemos hemófilis influenza, outro tipo de gripe, nós já tivemos chikungunya, foi só agravando, tivemos zika, criança nascendo deformado, sem cérebro, ou com cérebro grande. E aí depois chikungunya, onde deixa sequelas terríveis, aleijou pessoas, deixou problema cardíaco. Aí agora veio uma matando os nossos idosos, os nossos avós. A gente vai esperar, vai continuar aceitando esse tipo de serviço essencial, por exemplo, a saúde, o que nos é dado de qualidade ruim. A gente vai de novo aceitar isso. Da próxima pandemia vem o quê? Aqui, para mim, foi tipo a Arca de Noé, foi um aviso. A próxima vem como? Nós vamos continuar nessa situação? Olha, Petro, eu acho que fica uma lição. E eu acho que essa lição
Ela tem que fazer as coisas evoluírem. Tá? Na saúde, nós deixaram o doutor Lindomar trabalhando, sendo grupo de risco. Ah, mas ele queria se arriscar. Quer dizer que se um trabalhador, numa construção civil, chegar lá e disser, não, você chegar lá e ver um trabalhador, o chefe da construção civil, o dono daquela empreitada ali, botou uma água de um balde velho, não um balde, jogou água num tanque lá e disse que é daqui que eles tinham que beber água. Eu chegar lá, ou você, dizer, você está bebendo dessa água, não é filtrada? Não, mas eu quero. Não, senhor, não são condições humanas. Você não pode reivindicar a sua dignidade humana. Então, essa pessoa... Tem que ter o mínimo, né, ali de segurança, né? Se isso acontecesse, essa pessoa, esse chefe, o dono dessa empreiteira, ele ia ser penalizado. Ele ia ser multado e penalizado. Não ia? Não ia? Uhum. E é com razão. Porque se você faz isso, você não pode botar a pessoa nessa condição. Provavelmente, ele iria ser multado e tudo assim. Então, como é que eu sou chefe de um serviço público e deixo uma pessoa, um médico, de grupo de risco trabalhando, sabendo que aquele vírus é letal para ele? Como é que eu deixo isso? Não posso, Pedro. Eu podia dizer, eu entendo que o senhor queira ajudar, eu vou lhe botar no local onde o senhor faça atendimento por telefone, home office, mas eu não posso lhe deixar aqui, doutor Lindomar, porque o senhor fatalmente, se o senhor vai entrar em contato com o vírus, e o senhor a chance do senhor vir a óbito é muito grande, porque ele é letal em grupo de risco, e o senhor faz parte do grupo de risco. Ou seja, vamos avaliar essa morte. Esse médico não era para ter, era para ter sido protegido. Não é verdade, Pedro? Doutora? Eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo, Petros. Não estou ouvindo, não estou. Não estou. Sim, agora melhorou, Doutora, agora voltou. Estão me ouvindo? Pronto. Tá, agora ruim. estou. Estão ouvindo? Pronto. Dando de live. E aí eu queria agradecer a participação da senhora. Quero agradecer a participação do pessoal, de todos os comentários. Da Moura, Elisa Ferraz e diversos outros que é um assunto muito importante, eu acho que, como eu falei aqui. E vai encerrar. Se a senhora dissesse um pouco aí sobre as perspectivas, o que as pessoas devem fazer. 1 minuto e 40, que aí o Instagram ele encerra. Pronto. Eu, antes de tudo, eu espero que esses óbitos que aconteceram, como que eu citei aqui, Pedro, seja avaliado. Obrigado pela sua participação. E eu que agradeço os participantes. Eu acho que foi uma discussão muito boa, muito produtiva. A gente precisa disso, de um jornalismo que possa mostrar de verdade o que acontece, né? E aí as pessoas estão cada vez mais buscando esse tipo de jornalismo, porque para saber a notícia de verdade. Então eu agradeço ao convite e dizer que eu espero que esses óbitos sejam levantados e que os responsáveis respondam por esses óbitos que aconteceram e pelas contaminações. Porque apesar de não ter tido um número elevadíssimo de óbito, mas os efeitos colaterais dessa doença vêm. E os médicos foram lá para salvar vidas. Eles foram lá, entraram nos hospitais sem EPI, sem condições para salvar a vida. Foram contaminados, vão apresentar efeitos colaterais dessas patologias e sequer gestores se dão trabalho de dizer que eles têm direito a ganhar e pagam a insalubridade que eles têm direito de ganhar de 40%. Sequer eles pagam essa insalubridade. Ficam misgando com a vida humana. Essa que é a verdade. Obrigado, Petros, pelo convite.